É possível para alguém que recebeu o comunicado de que foi decretada uma medida protetiva se aproximar da vítima que recebeu essa medida protetiva, ou isso sempre seria considerado descumprimento de medida protetiva? Bom, e qual é o objetivo dessa pergunta para que você possa contextualizar? Muitas vezes acontece da própria vítima procurar aquela pessoa que teve decretação, que foi alvo da decretação da medida protetiva. Muitas vezes o suposto agressor acaba se aproximando da vítima, mas é com o consentimento dela. Nesse caso, haveria ou não descumprimento? E nós tivemos um julgado muito interessante do STJ de setembro de 2023, portanto, é um julgado relativamente recente, foi no ARESP 2330912, em que, diante daquele caso concreto, o STJ considerou que a aproximação entre agressor e vítima não seria considerado descumprimento de medida protetiva, porque isso teria se dado com o consentimento dela. Ela teria consentido que ele morasse ali no mesmo lote de casas, em casas distintas, mesmo sendo próximas, quando a medida protetiva era de que ele mantivesse pelo menos 500 metros de distância da vítima. Vamos entender isso melhor, vamos saber qual o cuidado que a pessoa que, no caso, foi alvo da decretação dessa medida protetiva deve ter, quais os cuidados que o advogado criminalista deve ter diante de um caso concreto. Então, vamos entender isso melhor a partir de agora. Quando é decretada a medida protetiva, o suposto agressor, ele vai receber o comunicado dessa medida, vai estar ali especificado qual foi essa medida protetiva, o que ele precisa cumprir, o que ele precisa respeitar. É muito importante, primeiro passo, que ele procure um advogado que seja especialista na área, ou seja, um advogado criminalista. Porque o advogado criminalista ele vai saber exatamente o que precisa ser feito diante daquele caso concreto. O advogado criminalista, por sua vez, ele precisa se especializar. Se ele ainda não atuou em casos de violência doméstica, se ele não tem muita vivência, ele precisa se especializar na prática penal. Dentre a prática penal, casos de violência doméstica. Nós, no IDPB, por exemplo, coordenamos o curso de prática na advocacia criminal, que é um curso bem completo, o curso de prática na Lei Maria da Penha, que é mais específico, porque é muito importante que tenha esse conhecimento. Se ele não instrui adequadamente o cliente pode descumprir uma medida protetiva sem saber, inclusive, qual é a consequência disso. Nós temos duas consequências muito gravosas para quem descumpre uma medida protetiva. Uma é a decretação da prisão preventiva, com base no artigo 313 do Código de Processo Penal. Outra é a prática de um novo crime previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Embora, como eu expliquei para você, o STJ tenha decidido nesse caso concreto, nesse julgado de setembro de 2023, que quando existe o consentimento, não vai existir descumprimento de medida protetiva. Mas entenda, esse caso chegou ao STJ. E se chegou ao STJ, é porque inicialmente foi considerado o quê? Um descumprimento. Então, é muito importante que, ainda quando haja consentimento, o advogado criminalista tome alguns cuidados, como, por exemplo, talvez até mesmo entrar em contato com o advogado de quem é vítima, conversar, verificar se ali existe ou não a necessidade ainda de uma medida protetiva, ou se podem fazer o pedido de revogação, se interessa, no caso, aquela vítima do crime fazer o pedido, porque ela não se sente mais ameaçada. Então, é possível a revogação de uma medida protetiva. Muita gente não sabe disso. Pode ser que o advogado da parte que foi ali alvo, né, da medida protetiva, que recebeu ali o mandado de cumprimento daquela medida protetiva, venha pedir judicialmente essa revogação e mostre ali o porquê, no caso concreto, se a situação envolve filhos ou não, etc. E ainda é possível, caso o juiz negue, que o advogado ele interpõe um recurso. Alguns entendem ali que, a depender inclusive da natureza da medida, poderia ser um recurso em sentido estrito ou um agravo. Nós temos uma certa controvérsia, mas lógico que quem está acostumado a atuar, quem é especialista, quem é advogado criminalista, vai, sem sombra de dúvida, fazer o melhor para o cliente. Um cliente que passa por essa situação tem que estar amparado por um advogado especialista na área, tem que procurar alguém que realize um trabalho com seriedade, que realmente tem ali a prática da advocacia criminal, e o advogado que quer atuar nessa área precisa se preparar, precisa estudar, precisa ter conhecimento de todos os detalhezinhos que são importantes. Se vai atuar em Lei Maria da Penha, ter um amplo conhecimento das peculiaridades da Lei Maria da Penha, porque são muitas, né? A Lei Maria da Penha, ela traz alguns malefícios,
traz ali a previsão das medidas protetivas, traz hoje em dia consequência, como eu te expliquei, do artigo 24A, que é o crime que ocorre em virtude do descumprimento das medidas protetivas, tem que conjugar isso muitas vezes com uma outra lei especial ou com o Código Penal e com o Código de Processo Penal, como o exemplo também que eu te dei da decretação de prisão preventiva. Então, o cliente precisa ter tranquilidade, ele precisa ser bem defendido, assim como muitas vezes também quem procura o advogado criminalista, quem foi vítima de um crime de violência doméstica, muitas pessoas pensam que não é necessário a presença ali de um advogado criminalista, mas é extremamente adequado, um advogado que acompanha a vítima até a delegacia de atendimento à mulher, que acompanha a ação penal, se o crime for de ação penal privada, que ofereça a queixa-crime. Tudo isso é importante para que o cliente entenda exatamente o que está acontecendo, tenha um amparo, tenha uma segurança e tenha certeza de que o melhor está sendo feito na sua defesa. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se existe essa situação, tenha cuidados, assim, primeiramente de deixar muito comprovado de que há o consentimento e procure tomar o caminho legal, que é o pedido de revogação dessa medida protetiva, porque pode ser que aconteça alguma coisa ali no caso concreto e mesmo com consentimento isso tenha que ser provado muito mais para frente e venha trazer, inclusive, a decretação de uma prisão. Então, imagina, trazer a decretação de uma prisão para depois ela ser revogada, né? Se já existe a revogação da medida protetiva, não vai chegar nesse patamar de situação de se ter uma prisão preventiva decretada por descumprimento de medida protetiva para depois se discutir se aquela medida protetiva estava válida ou não. Nesse julgado, o STJ entendeu que seria atípico o crime de descumprimento de medida protetiva do 24A da Lei Maria da Penha, se há o consentimento da vítima de o agressor se aproximar dela, como aconteceu no caso do julgado. Bom, espero ter te ajudado nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal para mais dicas como essa e dá uma olhadinha aqui nos links que eu deixei para você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.